medo de falar claramente para as pessoas que trabalham com vocês o que vocês esperam delas. A gente estuda muito, né? Principalmente essa parte de gestão, é uma coisa que eu gosto de entender cada vez mais. Então, é importante eles se conhecerem, eles saberem como eles funcionam para conseguir imprimir essa cultura no time, porque o contrário não funciona. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Esse episódio muito especial, que é algo que vocês sempre perguntam. Vitor, preciso de uma secretária nova ou preciso desenvolver minha secretária ou meu time. Vamos falar de processo de contratação e também manutenção ali dos seus colaboradores dentro de uma clínica. Então, uma clínica geralmente tem o quê? Recepcionista, secretária, comercial 1, comercial 2, tem ali também muitas vezes uma concierge. Uma clínica talvez você vai precisar ter ali a sua instrumentadora, vai precisar ter um auxiliar de sala, ou seja, tem muitas vagas, né? Tem um time, geralmente, dentro de um consultório. Alguns têm gestor para isso, outros não. Só que a gente tem que começar. Tem sempre o primeiro funcionário. Geralmente, o primeiro funcionário é uma secretária. Como é que a gente faz um bom processo de contratação, de manutenção e como que a gente também vai gerir essa pessoa? E, para a gente bater esse papo, trouxe aqui a Thaís Cruz, né, Thaís? Seja muito bem-vinda aqui no Médico Celebridade Cast, nesse episódio. A Thaís está à frente aqui de um projeto muito interessante que a gente treina secretárias, mas também a gente contrata secretárias para consultórios médicos, que o nosso projeto o GMC People, né, do Grupo Médico Celebridade. Então, nesse projeto, a gente contrata secretárias, já fizemos o processo de contratação para vários consultórios, ou seja, todo aquele trabalho que você, médico, tem de selecionar uma pessoa, ao invés de contratar por QI, né, quem indica, você vai contratar agora com metodologia e com uma empresa. Só que se ele também quiser fazer isso sozinho, é para isso que a gente está aqui também, para te mostrar boas práticas de um processo de contratação e principalmente o que você tem que observar para trazer essa figura-chave chamada secretária. Thaís, seja muito bem-vinda e já responde para a gente aqui essa primeira pergunta. Onde é que médico erra no processo de contratação? Mas é claro, se apresente primeiro. Perfeito. Pessoal, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Já trabalho com o Vitor desde 2023. E aí, desde o ano passado, nós começamos esse projeto, né? Uma nova empresa que faz recrutamento, seleção e treinamento de secretárias e profissionais de comercial e marketing aí para os consultórios. Um erro que eu vejo que é muito comum é focar muito no que é de habilidade técnica da pessoa. Ah, então eu quero uma pessoa que tenha uma ótima escrita, uma pessoa que tenha uma formação X, Y, e esquece de observar algo que é mais importante, que são habilidades comportamentais. Então, eu vejo que esse é um dos primeiros erros que os médicos mais cometem aí na hora de contratar. Sei, e vamos falar, vou começar a falar sobre isso então. Habilidades comportamentais num processo de contratação. Como é que a gente tangibiliza isso? Como é que alguém num processo de contratação consegue ter pelo menos alguns indícios de comportamento? Perfeito. Existe uma frase do Albert Einstein que é: a gente não pode julgar um peixe pela habilidade que ele tem de escalar uma árvore. Ou seja, quando a gente fala de perfil comportamental, é importante a gente saber exatamente o que a gente quer daquela vaga, para a gente conseguir analisar se aquela pessoa ela vai ter as habilidades comportamentais necessárias. Um exemplo, quando a gente vai contratar um comercial 2, é uma pessoa que vai fechar, que vai converter protocolo, cirurgia, às vezes high ticket. Então, não funciona a gente colocar uma pessoa que é mais estável, mais introvertida, que tem um perfil comportamental com uma conformidade muito alto. Normalmente não vai funcionar. Então, o que a gente busca para essa vaga? Pessoas que têm um perfil influente ou dominante muito alto, que são pessoas mais orientadas a resultado. Porém, se nós vamos contratar uma pessoa para mapear processos, por exemplo, da clínica, fazer alguma coisa que é mais analítico, aí sim são pessoas com bom perfil comportamental. Então, tem que entender para conseguir fazer essa análise. Exatamente. Aí, perfil comportamental. A gente vai trazer muito sobre também Canvas de contratação, né? Que é uma coisa que eu falo muito na mentoria, CRM Black. Então,
e principalmente na Gold, né? O pessoal que... Vitor, mas como é que eu contrato? Falo, no mínimo, se você usasse ferramentas como um bom campo de contratação, você enxerga desde o perfil comportamental, mas também algumas coisas a mais que precisam compor aquela pessoa. Nesse comercial 2, já que você trouxe o exemplo, essa secretária tímida, para mim, é muito difícil ela converter comercial 2. Uma pessoa também que não seja o mínimo, quando eu falo agressiva na parte, no bom sentido agressivo, para eu fechar um tratamento de 30 mil reais, não dá para eu fechar ele, vamos falar, sem tesão. Não dá para eu chegar, olha, tá aqui 30 mil reais, quer pagar como? Não quer, então tá Sem tudo bem. energia. Sem energia. Não funciona. Então a pessoa tem que ter energia. Essa pessoa, o principal para mim, comercialzão 2, a pessoa tem que ter muita autoestima. Muita. Por quê? Porque eu vou sentar numa sala com alguém, eu não sei se a pessoa é homem, se é mulher, se a pessoa é idoso, se a pessoa faz academia, não faz, se a pessoa... Se o frame dela, e o frame tá ligado à autoestima, for muito mais baixo do que o do paciente, tá ali na frente, o paciente engole ela. Não vai vender. O paciente vai até ele virar e falar, eu só fecho se der 5 mil de desconto. Se der R$1.000 de desconto, ela vai dar um jeito de ir lá e falar com o médico e vai falar que perdeu a venda. E a primeira coisa de uma comercial 2 que eu olho também é, vamos ver a autoestima dessa pessoa. Essa pessoa se esconde ou ela tá bem? Eu não tô falando isso, não é sobre beleza, não. Os meus melhores vendedores é um bando de gente que não é tão bela assim, mas que se acha que vai num shopping e vai falar assim, você viu? Todo mundo tá me olhando. Eu falo, caramba, será que tá olhando esse rapaz, viu? Aí eu olho, ninguém tá olhando, mas na cabeça dele tá todo mundo olhando pra ele, porque ele acha que... A confiança não, é a lá confiança em cima. Se alguém olha, 10 olha. Eu sempre faço vezes 10, né, quando esse pessoal fala. Mas tem que ser assim, porque venda é um embate de frame. O que tiver o mais alto vai levar. E aí não dá. Então eu tô pegando a pessoa errada, já que você falou do Einstein. Eu tô um pouquinho em dúvida se essa frase é do Einstein ou do Alexandre Frota, mas Que é quase a mesma coisa, não tem muita diferença. Vou pegar a frase do Einstein, do subir em árvore. O peixe subir em árvore, é muito interessante essa frase. Como é que é? O do peixe subir em árvore? É que a gente não pode avaliar um peixe pela habilidade que ele tem de escalar uma árvore. Não funciona. Maravilhoso. Aí eu pego lá a Solange, que tá comigo há 10 anos, Vita Solange, e ela confia, porque a Solange tem bom coração, uma pessoa bem instruída, uma pessoa que nunca deu um vacilo dentro daquela clínica, É uma que pessoa já doce. ficou sem receber 2 meses e falou, quer saber? Tô aqui contigo, e aí depois ele acertou as contas com ela, uma pessoa doce, e pega, aí ele começa a ter esses termos mais modernos, então que ele entende comigo que ele precisa ter uma estrutura de marketing, uma estrutura de produto, uma estrutura comercial e uma financeira redonda. Aí ele vai pro comercial e fala, poxa, então precisa ter um 2, fechador. Aí eu ensino ele a criar um produto de 20, de 30 mil reais, de 10 mil reais de acompanhamento. Aí coloca a Solange, que é a única coisa que a Solange não quer é ficar na sala com alguém para ela vender alguma coisa, ela quer esconder debaixo da mesa. O negócio dela é falar, Solange, todo dia você vai pegar o telefone, atender, colocar na agenda. Ela adora isso. Ela vai seguir certinho ela o segue. padrão. Ela é um comercialzão puro. Sim. É só atender telefone, colocar na agenda, falar horário, Acolher olhar o na agenda, paciente, receber. Agora, chegar e olhar e o paciente ficar em dúvida e falar, não, vou falar com a minha mulher. Ela falou, mas vai vencer hoje, essa daqui a proposta é para hoje, eu posso ligar pro seu marido e falar com ele também, porque ele não assistiu eu posso fazer alguma coisa? Não adianta, não tem como. Ela é o peixe tentando, então, subir na árvore. Ela sabe nadar, Exato. mas ela não sabe voar, ela não sabe subir árvore. Exato. Então já começa daí. A turma está colocando gente errada na posição errada, é isso? Exatamente. Sem saber exatamente o que precisa para aquela função, porque na maioria das vezes o próprio médico não tem essa clareza na hora de contratar. E também sem saber se a pessoa que ele está colocando é a pessoa ideal. Não é que as pessoas são ruins ou às vezes têm má vontade, é que a pessoa não tem o perfil para executar aquilo ali que ela está sendo designada. Então, é importante fazer essa análise e ter esse olhar também. Por exemplo, quando a gente faz processo de contratação no GMC People para comercial 2, a gente aplica um teste técnico. O que é esse teste técnico? Depois que a pessoa passa pelo teste de perfil comportamental, que hoje a gente tem o nosso próprio teste de perfil comportamental, diz que lá dentro do GMC, a gente aplica um teste técnico. Então, dentro desse teste, tem algumas perguntas que a pessoa tem que responder para a gente avaliar como é que ela sai de uma objeção, tá muito caro. E aí? Está ali vendendo um protocolo de 5 mil, de 10 mil, e o paciente te respondeu, tá muito caro. A pessoa comercial 2, com um frame alto, com autoestima alta, ela não se abala com está muito caro. Ela sai daquilo de alguma forma.
Outro clássico que você citou. Ah, vou ver com meu marido. Ah, eu preciso... Olha, eu vou pensar e te falo. E aí, a pessoa aceita e deixa a pessoa ir embora, pensar e falar? Não, liga pro seu marido, onde que ele tá? Ou seja, Traz ele aqui, insistente. vamos conversar. O comercial 2 precisa ter esse perfil. Exato. Um mental que não se abala com não. Exato. Porque eu lembro até hoje, uma das cenas mais icônicas que eu vi desde quando eu tenho empresa. No ano passado, com certeza foi o pior mês que a gente teve até os 40 do segundo tempo. Não foi até os 40, não, até os 40 do segundo tempo. Em agosto, as coisas não estavam acontecendo do jeito que a gente tem as metas. A primeira semana não bateu, a segunda não, a terceira não ia bater. E um vendedor que estava performando bom ali, bem, né, de fechamento alto, estava abalado. E eu lembro até hoje, o líder dele na garagem, batendo no peito dele, e eu saí para pegar meu carro e eu olhando aquilo lá e batendo. Você é um cara foda. Parecia culto, assim, e porrada, e vai. E eu olhando aquilo. Passou uns 2 dias, foi um milagre. Em uma semana fez o que não fez em 3 semanas e bateu a meta. Eu falei, achei que esse mês ia sair no vermelho. E numa operação que me custa alto, né? O quanto o mental dessa pessoa tem que estar... a gente tá falando de frame, né? O saber receber não. O saber que, tomei 3 não aqui, mas não tem problema, eu vou para a 4ª apresentação, não vou deixar abalar, não vou ficar, isso aqui não é para mim, isso aqui... Então, tudo isso faz sentido. Então, a gente precisa saber... Então, a primeira coisa que a gente já encontrou aqui nesses 5 primeiros minutos de conversa é: cada cargo dentro de qualquer empresa, ele requer um perfil comportamental, um frame psicológico, ele requer também alguns limiares. Por exemplo, porque se a gente for falar de processo de contratação, né, processo seletivo de pessoas, é um tema que eu gosto também, não sou tão expert como você, mas gosto, eu já falei muito sobre isso. A gente pode viajar aqui e entrar porque tem muita ferramenta. Muita. Por exemplo, limiar de organização. É uma coisa que pouco... Eu vou te falar que médico nenhum que está assistindo aqui agora, eu tenho certeza. Você que está ouvindo aí, você nunca nem fez esse teste. Eu tenho certeza, na tua clínica você nunca fez. Mas quando a gente tem uma empresa um pouco mais profissionalizada, chega uma hora que até na contratação você vai avaliar limiar de organização dessa pessoa. Por exemplo, poxa, Vitor, você tem um consultório médico, talvez falando aqui, que ele é caótico. Estou falando de gestão, não tem dados, não tem pessoas que gerem, é só o médico, ele é correria, é só paga incêndio, faz isso, faz aquilo. Eu já cansei de falar isso para vocês. Aquele dia a dia moendo. Existem pessoas que têm limiar de organização alto e pessoas que têm limiar de organização baixo. Então, uma pessoa que tem um limiar de organização alto pode estar pegando fogo aquele negócio que ela vai performar. A que tem baixo, se tiver um pouquinho desorganizada, ela trava. Ela precisa, a todo momento... A gente, recentemente, né, nós desligamos colaborador que tem perfil de desorganização muito baixo. Então, aquela pessoa, se tiver a mínima coisa, ela não sabe o que fazer. Ela começa a trazer para a gestão. Olha, não está do jeito que eu espero, eu não estou conseguindo fazer, eu preciso de ajuda, que não sei o quê. E aí vira um caos aqui dentro. E aí a pessoa que é contratada para resolver um problema começa a gerar mais problemas ainda para a operação, quando tem esse limiar muito baixo. Demais. E aí eu nem entendo hoje minha operação, como é que ela está, se é uma operação que já tem os processos rodando, se tem liderança, se tem uma gestão um pouco mais redonda, se todo mundo que está lá sabe exatamente o que tem que fazer, então não é tão caótico. E aí eu estou trazendo alguém que tem limiar baixo e meu negócio está meio complicado. Por exemplo, Vitor, tenho um limiar do tamanho do mundo, né? Minha operação, ela tende a ser, ela cresce um pouco e desorganiza. Aí vou lá e organizo, porque crescer é assim, né? Senão eu vou ficar parado da vida inteira. Vou abrindo coisa e vou... Mas eu sei que o meu limiar é muito alto para isso. Eu consigo performar em temperaturas que você nem imagina. Mas tem gente que não é assim. E aí o teu negócio, ele tá desorganizado, você tá colocando gente que tem limiar baixo. Aí o teu negócio, ele precisa ter gente que ocupa... Porque tem 2 tipos, né, Thaís, de pessoas. Sim. Tem as pessoas que fazem acontecer e tem as pessoas que garantem que as coisas aconteçam. Exatamente. E geralmente, eu até estava lendo um bom artigo, um dos melhores livros que tem de gestão, que eu faço questão de revisar ele todo ano, é um livro que são 10 ensaios de Harvard. Né? Então, ele pega lá do Harvard Business School, pega lá 10 ensaios que foram publicados na revista e traz lá. Um deles, ele fala sobre isso. Geralmente, alguém que exerce uma função técnica, então uma secretária, até um médico em começo de carreira, essa pessoa ela tem que ser muito boa tecnicamente. Uhum. Então, ela tem que fazer acontecer. Chega um momento na carreira dela que ela só vai ganhar mais, ela só vai conseguir ter um grande desempenho financeiro para ela e crescer na carreira dela
se ela parar de ser o que faz acontecer para o que garante que faz acontecer, aquele que move Exato. pessoas. Uhum. Aí eu vou trazer alguém pro meu consultório. Eu não consigo, num primeiro momento eu não tô nem medindo se aquela pessoa é uma pessoa que ela vai fazer ou ela vai garantir que as coisas são feitas. Ela é uma pessoa mais de dar comando e organizar, ou ela é uma pessoa mais de operacional. Então tem muita coisa, né, que a gente pode entrar. Sim, Traz mais para mim exatamente. sobre esses aspectos ou coisas mais que te veio na cabeça quando eu trago isso. Perfeito. Uma outra coisa que eu vejo também que o pessoal comete de erro é não alinhar muito bem as expectativas sobre o que é esperado. Então, quando você me contratou para sua empresa, eu me lembro que você me falou uma única coisa no dia que a gente se conheceu. Apertamos as mãos e você me falou, faça funcionar. Porque eu entrei num momento de empresa em que muita Tava. coisa em termos de projetos, né? Tava. Porque na estrutura Você do entrou em grupo eu projetos, né? trabalho como gestora de projetos ainda. Tinha muita coisa emperrando ali que não andava. Então, eu entendi que se eu trouxer muitos mais processos para o momento em que a empresa está agora, eu vou muito mais emperrar do que fazer funcionar. Total. Então, nesse momento, eu preciso fazer funcionar. Então, eu acho que é muito importante o médico dedicar um tempo quando ele vai trazer uma pessoa para a estrutura. E, às vezes, a gente foge um pouquinho dessas conversas, a gente, né, não quer ter. Ah, mas como que a pessoa vai sentir, vai pensar? Mas é muito melhor a gente deixar claro, ó, eu espero que você, como comercial 2, Sim. bata tal meta, eu espero tal comportamento, eu espero tal postura para a pessoa saber o que ela tem que entregar. E o médico, enquanto gestor, porque esse é um ponto importante também. Se o médico, nesse momento, ele não tem um gestor, ele precisa ser o gestor da própria na clínica, maioria do ele próprio consultório. Então, ele é a pessoa que vai ter que garantir que os resultados daquela pessoa, eles sejam entregues. Então, se aquela pessoa não estiver entregando, como é que você vai cobrar? Vai ser aquela coisa empírica? Ah, eu tô sentindo que... Não, é preto no branco, né? A gente fala muito isso na empresa. Então, ó, o que eu te falei quando você entrou, que eu esperava, era uma conversão de X. Você está entregando Y. O que está acontecendo? E manter esse ritual de acompanhamento. Mas a falta desse alinhamento de expectativas, que é quase um contrato, né, de expectativas que a gente fornece também para os nossos alunos no CRM Black, é muito importante. Eu vejo que quando falta isso, lá na frente dá o problema de desalinhamento de expectativa de uma das partes. Com Ou certeza. do médico com o colaborador, ou do colaborador com o médico também. Com certeza. Se a gente for olhar todo o pipeline, né, de contratação, que é uma coisa que pouca gente para analisar, e no dia a dia eu sei que é complicado, porque fácil é pegar o microfone aqui e falar igual eu faço. Isso aqui é, agora, vai, te juro, se você ouve os meus episódios, principalmente quando eu entro na seara de gestão, e se você acreditar que eu faço mais do que 30%, 20% daquilo que eu falo, você está sendo ingênuo, porque o dia a dia te engole. Você não vai. Eu já gravei tanto episódio, já dei tanta aula, é tanto congresso, é tanto... Não dá pra gente ser perfeito em tudo. O que eu vou te mostrar aqui é um framework, eu vou começar a falar de pipeline de contratação. É um framework, mas obviamente no dia a dia é um pouco mais complicado. Aí você pega, por exemplo, empresas como as nossas, que contrata, que tem um profissionalismo ao fazer uma contratação, aí sim a gente vai usar isso. Agora, quando é o médico sozinho, quando é o Vitor que está lá pagando incêndio, é difícil também você mapear tudo. Mas vamos então trazer pipeline. O que o pessoal pouco pensa, Thaís, é que a contratação ele é um grande pipeline. Então não é assim, vou contratar. Contratou. Pronto. Não, não é. A contratação ela começa... Eu sempre falo assim, primeiro eu meço a cadeira para depois trazer a bunda. Vocês fazem o contrário, vocês trazem a bunda e depois que eu começo a medir a cadeira. Eu falo, nossa, a cadeira é pequena, precisa bunda. Ou, nossa, só o espaço está sobrando. Ou então tenta encaixar, né? Ah, tenta não, encaixar, a quebra a cadeira que eu tenho é pequena, a bunda é muito grande, mas eu vou Pois é. forçar, não funciona também. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu vou olhar para a vaga que eu tenho é fazer um bom job description. Então, vamos pensar num pipeline. Eu vou olhar e falar, tá, essa vaga aqui, o que essa pessoa precisa exercer no dia a dia? Tal, tal, tal e tal. Qual que é a prestação que ela tem que ter diária, semanal e mensal, talvez? Tal, tal, tal. Quais são os indicadores chaves daquela área que eu posso cobrar todo mês, porque é aquilo que vai mostrar se está saudável ou não. Quais são os guardrails, sejam financeiros, sejam de indicadores. Ó, tá abaixo disso aqui, tá desempenhando mal. Tá acima disso aqui, tá Zona desempenhando vermelha. bem. Zona vermelha. Ou seja, eu entendo a cadeira. Eu olho e falo, tá, deixa eu ver qual cadeira. É isso?
Tenho tudo isso criado. Aí vou para a segunda parte do pipeline, que é o processo de contratação. Que dentro dele também tem N coisa, que a gente já entra. Fiz o processo de contratação, seleção, onboarding. Aí vou para onboarding. Esse onboarding, eu vou geralmente, o que a gente fala, né, ali no Gold, eu estou terminando aqui de gravar, de estruturar, né, essa mentoria de gestão nova, o Gold. Dentro desse pipeline, parte 3, que é pessoa entrou, é onboarding. Essa pessoa precisa ter um onboarding de organizacional da empresa, então da empresa, da estrutura da empresa, e também precisa ter um onboarding técnico, que ela vai exercer ali, quem é a liderança dela, quem que ela responde, quais são as tarefas do dia a dia. Dentro desse onboarding, contrato expectativa. Meu amigo, tá aqui o seu job description, eu te falei na seleção. Tudo que você vai fazer é o que você vai prestar conta. Você entendeu? Entendi. Agora, ó, deixa eu te falar, culturalmente aqui dentro, a gente não aceita isso aqui, eu preciso que você me entregue assim. Nós estamos, é como se fosse dois cavaleiros, dois seres humanos responsáveis apertando a mão e falando, amigo, não tem muito segredo. Eu sempre falo que, gente, não tem segredo na vida. Eu te falei que eu vou te pagar todo dia 5, eu tô pagando, você falou que você me entregar isso aqui, você tá entregando. Ninguém tá enganando ninguém. Pronto. Só entrega. E te pago. Porque se você ficar sem me entregar aquilo, se eu ficar sem pagar, você vai ficar um pouco chateado. E se você ficar sem me entregar, eu também. Então não tem segredo. Mas cria esse contrato, expectativa. Aí criei. Aí vou pensar em um processo de rampagem, parte 4. Quanto tempo é necessário? Quem é que vai treinar? Aí rampagem e treinamento. Legal. Então tem um pipeline disso. Dentro dele tem várias etapas. Mas geralmente não se pensa. Geralmente é assim, joga lá e deixa a máquina moer carne e o negócio vai... E o pau vai torando. Vamos começar, então, desses aspectos desse pipeline. A gente falou um pouco de job description, mas como é que a gente, então, mede uma boa cadeira para trazer essa pessoa para sentar? Perfeito. Normalmente, a gente gosta de olhar para 2 aspectos importantes aí. Ou algo que está te tomando muito tempo. Então, por exemplo, no caso do médico, começou ali, abriu o consultório. E ele está gastando muito tempo respondendo pessoas para fazer agendamento. Talvez a primeira contratação que ele tem que fazer é do comercial 1. Ou algo que está tomando muito tempo, ou algum dinheiro que você está deixando na mesa por falta de alguém para executar alguma coisa. Então, um processo que a gente ensina no CRM Black é quem é que está respondendo os leads que chegam ali no Instagram para virarem pacientes. Ou seja, é uma receita que está ficando em cima da mesa se não tiver alguém para executar aquele processo. Então, costumo orientar esses 2 olhares. Ou algo que está tomando muito tempo, que está te impedindo de realizar alguma coisa que você tem que fazer. Por exemplo, o médico, ele precisa atender com excelência, operar com excelência. Então, o que é que está roubando o tempo do médico de fazer isso? Olha para isso para definir qual que é a cadeira que vai abrir. Se é comercial 1, se é talvez um comercial 2. Estamos fazendo hoje um processo seletivo de uma doutora que nós contratamos para ela um comercial 1. Antes ela fazia tudo sozinha. Comercial 1, contratamos em setembro do ano passado. E aí agora nós estamos contratando para ela um comercial 2. Por quê? Conseguiu ajustar a máquina, chegaram pacientes, só que aí os pacientes vão embora do consultório sem fechar a cirurgia. Então tá na hora de ter uma pessoa lá para fechar essas cirurgias. Demais. E dentro do que você falou, que eu achei muito pertinente, uma das primeiras coisas que todo médico deveria ter na ponta da língua é qual que é o custo do minuto dele. Uma das primeiras coisas quando a gente quer falar sério de gestão, e aí eu nem falo na mentoria de crescimento, mas quando eu quero falar sobre gestão, ele precisa ter o custo do minuto dele. Por quê? Porque é muito simples, ele toma uma decisão baseada em algo racional. Meu amigão, você está deixando de faturar na sua clínica, ou fazendo plantão, ou atendendo aqui em outro lugar, R$7.000 que você está respondendo no WhatsApp e alguém que poderia custar R$1.500, R$2.000 para você. Então, não adianta eu não ter... Todo médico deveria ter esse custo do minuto na ponta da língua, dependendo do tamanho dele. Estou começando a clínica, estou grande. Muita gente acha que só quando está grande tem que se atentar a isso. Não. Isso é coisa básica. Você abriu... Você pegou o seu CRM nas mãos, como médico, você tem que ter uma noção exata. O meu minuto hoje custa tanto. Legal. Então, estou sempre somando. Tem cara que está dando plantão, pegando o carro aí, andando 2 horas para ir, 2 horas para voltar, colocando gasolina no carro e ele está recebendo por minuto naquele lugar 60 centavos. Em outro lugar ele está recebendo R$3. Ele está falando para mim. Só que eu abro mais agenda aqui, olha, não devia nem te falar, né, amigo? É só fazer a conta. Faz a conta. Exato. Então ele tem essa noção. Aí vou trazer alguém. Aí, olhando para esse pipeline, então eu entendo. Agora eu vou entender a vaga. Como é que ele faz um bom job description para entender
para conseguir deixar claro ali o que aquela pessoa tem que desempenhar. Perfeito. Se fazendo algumas perguntas, então, qual que é o objetivo dessa contratação? Então, estou contratando com qual objetivo? Gerar mais agendamentos, gerar mais conversões de protocolo ou de cirurgia, por exemplo. Ah, eu quero alguém só para responder os leads que chegam através do Instagram, que é um social seller, por exemplo. Então, pensando no grande objetivo. Depois disso, pensar qual que é o resultado esperado dessa pessoa. Então, essa pessoa ela vai chegar para resolver alguma coisa. O quê? Qual que é o resultado que essa pessoa tem que gerar? E tudo isso colocar no papel, escrever, digitar. Depois, é bom a gente levantar quais são os aspectos que a gente precisa daquela pessoa, que sejam técnicos. Então, que a pessoa tenha habilidade com computador, com ferramentas, com redes sociais e aspectos comportamentais também. Então, pessoa que tenha boa escrita, boa comunicação, pessoa que seja muito proativa, que seja comunicativa. Definir também aspectos culturais. Eu acho que é importante o médico, na hora que vai fazer o job description, já pensar um pouco da cultura que ele tem, porque a cultura, ela é vertical, ela não é horizontal. Então, o Vitor, como dono do Grupo Médico Celebridade, a cultura ela vem dele para baixo, não é o contrário. Não é uma pessoa, por exemplo, que chega com o limiar de organização baixo, ela vai chegar e ela vai imprimir isso na sua empresa. Não, é o contrário. Então, você imprime a sua cultura para as pessoas que vão chegar. Então, recentemente eu conversei com um médico, por exemplo, que ele me falou assim, Thaís, eu preciso muito que na hora que você for contratar a minha secretária, você pergunte para as candidatas se elas são ensináveis. Se são pessoas que escutam feedback e estão dispostas a aprender. Porque tem pessoas que escutam feedback e vão resistir, que não vão aceitar, que querem fazer do jeito delas. E não funciona para mim. Eu preciso de uma pessoa, eu estou disposto a ensinar, estou disposto a investir em treinamento, mas eu preciso que sejam pessoas ensináveis. Então, na hora de definir o job description, é bom pensar também em qual cultura que quer imprimir ali no consultório. E depois pensar no que tem de disponibilidade de caixa mesmo para remunerar, para pagar para essa pessoa. Porque às vezes também acontece da gente ter uma expectativa, então querer uma pessoa que seja mega graduada, uma pessoa que tenha várias habilidades, mas eu vou pagar um salário mínimo. Então é bom fazer esse balanço entre o que eu quero, o que eu posso e o que o mercado oferece. Então, eu gosto todos os médicos que chegam para a gente, seja para fazer o serviço com a gente, contratação, ou às vezes até só para uma orientação, né? Porque a gente atende muitos alunos também. Eu sempre oriento, vamos fazer uma pesquisa na sua cidade? Quanto é que na sua cidade uma secretária está ganhando? Um salário mínimo é R$ 2.000, 2.000 e alguma coisa. Então, é importante ter isso definido também. A gente tem uma ferramenta, né, que a gente mostra ali na mentoria, que é o Canva de contratação. Então, basicamente, você trouxe muitos dos aspectos do Canva. Então, cada parte desse Canva é uma resposta ou um diagnóstico que a gente tem que fazer com muita reflexão, para no final, cada candidata, e a gente coloca as notas lá, cada candidato exerce uma nota, esse aqui deu nota, que é metodologia. Aí eu paro de contratar, eu gostei desse, não gostei. Não, é metodologia. Essa vaga tinha qual nível de senioridade? Era pleno. Tá, esses 3 candidatos, esse é pleno. Então, ele ganhou nota X, esse aqui, nota Y. Eu vou somando, tem o perfil comportamental, tem isso. Vou somando, então tem metodologia para tudo nesse mundo. Exato. O que não dá para ficar fazendo é processo seletivo porco. O que é um processo seletivo porco? Contratei porque meu amigo me indicou. Contratei meu primo, sabe? Contratei uma pessoa que depois eu vou ter dificuldade para demitir. Contratei na urgência. Eu sei que normalmente nós abrimos processos seletivos quando nós enxergamos a necessidade. Então, a maioria dos médicos que eu converso querem uma pessoa para a semana passada. Mas eu gosto muito de alinhar a expectativa, repassar quais são todos os passos que a gente faz, porque é melhor gastar tempo em fazer um processo seletivo bem feito
do que às vezes fazer mal feito. Pegar aqui meu vizinho, pegar aqui tal pessoa que eu conheço, que eu indiquei. E aí depois a pessoa vai ter um trabalho de repor aquela vaga. Vai ter uma pessoa no time que não vai entregar o resultado que ela precisa e ela não vai saber como tirar. Então, a gente economiza um tempo aqui, mas depois é algo que vai fazer o médico perder dinheiro, perder tempo. Então, todas essas gambiarras na hora de contratar, a gente não recomenda. Com certeza. Contratar tem gambiarra. E demorar para desligar é complicado também. A gente teve até um caso, né, recente de uma das clientes que precisou refazer o processo de contratação umas 2, 3 vezes. Não tem problema. Sim. A gente, como empresa, tá bom. Você contratou o nosso serviço, não gostou, porque só a prática vai mostrar, não gostei. Não gostei também, vamos trocar. Mas eu sempre falo o seguinte, eu dou o exemplo hoje. Eu tenho um time comercial que eu julgo que tá redondo. Em um ano, 14 pessoas foram desligadas de um comercial para hoje eu ter 9 pessoas que estão exercendo bem o papel delas. 14 tiveram que sair para 9 exercer bem o papel. Só que para as 14 sair, a gente teve que agir rápido. Tem médico empurrando. Eu sempre falo o seguinte, se tem alguém que pode deixar qualquer médico rico ou pobre, principalmente pobre, é a secretária. Sim. O telefone tá tocando. Não quero tirar do gancho hoje. O WhatsApp tá lá, mas hoje acordei mal, eu vou responder outro WhatsApp, eu vou ver vídeo, eu vou ver o TikTok, eu vou jogar, eu tô preenchendo papelada do convênio, ao invés de falar com o meu cliente. Venda é tudo, gente. Para tudo que você está fazendo e vai atrás de... Se chegou... Eu fico doido, Thaís, quando chega um lead, uma coisa chamada lead, que é alguém falando, amigo, eu quero comprar. E aí você deixa a pessoa lá 5 horas. Você vai fazer qualquer outra coisa, mas não vai dar atenção para lead. Você tá maluco, cara? Você tá maluco? Lead, quando fala quer comprar, você tem que estender um tapete. Eu falei, não, vou parar tudo que eu tô fazendo. Sim. Então, assim, secretária, se ela não tiver ligada, ela deixa qualquer médico pobre. E tem gente que tá segurando bobo até hoje. Faz 3 anos que tá vendo que não sai do lugar. A mulher não sabe vender direito, o rapaz não sabe vender direito, a mulher não sabe fazer isso, o rapaz não sabe fazer, a menina não sabe fazer isso. Aí fica lá, não, mas sabe, tá comigo. É um apelo emocional tão grande. Eu falo, amigo, você pode continuar gostando das pessoas, mas deixa ela seguir o caminho dela e vai na sua. Porque no final é o teu negócio, cara. Se isso aqui der errado, é tua família que vai pagar a dívida para sempre, é o teu filho que vai ter que estudar em uma escola pior ou nem estudar direito. Você não vai exercer seus sonhos, é o teu negócio, acorda. E tem gente segurando bobo até hoje. Por quê? Que é uma demora para tomar ação, né? Eu acho que entra muita questão de fugir do desconforto, porque é desconfortável a gente ter essa conversa. E o medo talvez também, mas eu vou tirar, vai ser muito difícil trazer outra pessoa. Até, sabe? É quase igual quando a gente vai terminar um relacionamento. Sim. Eu acho que a gente vai muito para um lugar de... Quando pensa em tudo que vai ter que fazer para trazer alguém novo, prefere continuar aceitando algo ali que está desalinhado com os objetivos que o médico tem para o consultório. Uma vez a primeira demissão que eu fui fazer na minha carreira, assim, eu tinha recém começado na gestão, estava com 21 anos, e aí eu recebi um conselho de uma pessoa que foi um dos mentores, né, que a gente tem vários mentores ao longo da nossa vida. Ele foi uma pessoa que me ensinou muito, porque era um gestor financeiro aposentado da Caixa, trabalhava nessa empresa comigo, então aprendi muito com ele. E aí, antes de fazer essa conversa, eu fui, né, falar com ele, nossa, estou meio nervosa aqui, não sei o que eu faço, estou com dó, o que eu faço? Ele falou assim, aqui, pensa que às vezes esse não que a pessoa vai receber é o que vai salvar a vida dela. Porque às vezes a pessoa não está percebendo que ela está no lugar errado. Então, para o doutora que está nos ouvindo hoje, às vezes essa pessoa que você está com dó, ela precisa receber esse não. Ela não percebe que ela está no lugar errado. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso também. Tá atrasando a vida. Exatamente. Para poder ajudar a pessoa a encontrar o caminho dela. Você atrasa muito a vida. Eu posso dizer por experiência própria. Tenho um CNPJ aberto desde 2014, mas empreendo desde 2013. Então, um ano aí de lacuna no CNPJ. A gente está falando aí de mais de 10 anos com alguns CNPJs abertos e com muita gente que já passou pela empresa. Talvez os meus 3 primeiros anos como empreendedor eu segurei
umas 5 pessoas ali e tinha muito sentimento envolvido e muito qualquer coisa que eu ia fazer, e pensava 10 vezes, não fazia, segurava gente que não tinha muito desempenho. E eu já acho que é mais assim, o médico que tá fazendo isso é porque ele não tá calejado. Sabe aquela coisa de você vai ficando calejado? Uhum. Chega um tempo que começa a ficar natural. Chega um tempo que, por exemplo, essa semana ontem, você me levou lá uns papéis para eu assinar, eu falei, pô, mas entrou 4 só essa semana aqui. Até o do Pedro, tá ali, eu assinei lá, entrou na empresa, tá aqui, ó, assinado. Só que na semana passada tinha saído 3, então já acaba que você sofre menos. Eu acho que é mais ficar calejado, à medida que o negócio cresce, você vai trazendo mais gente, aí você vai vendo que ninguém morre, ninguém só vive disso, as pessoas, já a pessoa tá bem, ela se encontra, você também fica bem, é tirar um pouco de sentimentalismo. E eu demorei muito para virar essa chave. A partir do momento que você tem um negócio chamado CNPJ, você não vai ser um homem de gelo, uma mulher de gelo. Tem os sentimentos? Tem, mas, cara, tira um pouco disso. Entendeu? As pessoas não saíram e aceitaram o teu projeto, mas não é uma coisa para sempre. Não é. As coisas podem ter ruptura. Então, não sofra. Não leva sentimento para mesa nessas horas, né? E parar, gente, parar. Vocês estão com secretário, secretária, há 5 anos, você vê que não vai, que não vende, o negócio tá ruim, tá lá segurando. Ai, mas é porque tá comigo desde tanto tempo. Tá bom, mas teu pai tava com você desde quando você nasceu e você saiu da casa dele, entendeu? Então, para também de ficar levando isso. E para essas pessoas que às vezes estão com alguém ali na empresa, no consultório, na clínica, já estão percebendo que não tem ou não tem fit cultural, ou não está entregando o resultado que precisa, ou não tem as habilidades comportamentais também que o negócio exige, eu gosto muito da conversa clara. Então, chama a pessoa, olha, fulano, eu tô percebendo isso e daqui para frente eu preciso disso. O que você quer para sua vida? Isso aqui tá alinhado? Porque às vezes não tá, mas a pessoa tá num lugar confortável porque tá ali há muitos anos, a pessoa não vai falar. Então, eu sugiro deixar o medo de lado, porque dá medo, contratar dá trabalho sim, a gente sabe disso, mas é muito melhor. E é o clássico que eu estava conversando com o doutor agora, que a gente fala sobre empresa, é a fruta podre. Porque às vezes tem uma pessoa ali que está contaminando quem está chegando, que está contaminando o negócio, que às vezes está contaminando o próprio doutor em relação à visão dos pacientes e tudo. E aí, se você tirar, você vai ver que, na verdade, dá para construir um lugar muito mais saudável, financeiramente, em termos de clima. Então, dói, é difícil, mas às vezes é necessário. Não, com certeza. Na hora que... Mais uma vez, você vai ficando calejado. Qualquer indício que você tiver aí de, poxa, tá contaminando o time, contaminando os pacientes, me contaminando, tá na hora de renovar, não tem nem que pensar, senão o negócio não flui. Agora a turma tem muita dificuldade numa coisa. Poxa, contratei a Solange, contratei o Ricardo para ser minha secretária, legal. Aí eles não fazem um bom processo de onboarding. Aí o Ricardo chega e geralmente é batata, assim que funciona. Olha, a Ana tá saindo da recepção, contratei o Ricardo. Ô, Ana, então você vai morar em Portugal? Eu vou morar em Portugal. Senão, Ana, você vai abrir um negócio? Você tá saindo para qualquer coisa, vai virar, não sei. Vai abrir o negócio dela. Legal. Aí a Ana vira para você e fala, mas doutor, fica tranquilo. Vou treinar. Tô aqui junto, nós estamos há 10 anos juntos, eu vou treinar ela. Pode confiar. Pode confiar, vai estar voando na hora que você sair daqui. Aí o coitado vai lá, contrata a nova, chega lá, fala, Ricardo, a Ana vai te treinar aqui. Ela é boa pra caramba, tá aqui há 10 anos. E aí você, na cabeça dela, 2 semaninhas tá treinado. Então, fala, beleza, 2 semanas tá treinado. O problema é que no segundo dia bate os dois na tua porta, os dois com cara de feliz. Você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Que legal. Aí você fala, doutor, já treinou. Já sabe tudo. Já passei tudo. É mesmo, Ricardo? Não, já me mostrou tudo aqui, já tá dominado. Então, doutor, tô pensando, para adiantar, esses dias eu posso ficar meio off, vir aqui, tal. Você tá numa correria, cara, você tem já tanta coisa que tem que decidir num dia. Vai. Resumindo, você vai ficar 6 meses apagando incêndio, porque o Ricardo não sabe fazer nada. Ele não sabe fazer nada e o negócio vai estar acontecendo lá, e aí você que vai ter que entrar para operacional, vai ficar aquela doideira. Por quê? Porque, primeiro, não tem processo desenhado, então processos de operacionais mesmo, né? POPs, como é que eu faço uma confirmação, aí, tudo tá meio caótico.
Segundo, eu não fiz um bom onboarding. Eu não desenhei. Antes de trazer o Ricardo, eu falei, Ana, peraí, vamos parar. Esse negócio de treinar a palavrada não é nada. Vamos desenhar o treinamento? Primeiro 3 dias vamos focar nesses aspectos. Aí nós vamos fazer esse tipo de teste. Aí nós vamos fazer esse role play aqui, que é ele fazer na nossa frente uma simulação. 2 dias ele vai fazer, só que com supervisão, sozinho. Então vamos criar um pipeline aqui de onboarding aqui para ele, vamos. Do que ficar nessa, vou treinar tudo palavrado. Então é muito mais fácil. Só que para mim, qual que é o cerne da história? Você não tem um negócio. A cabeça da Ana tinha um negócio. Sim. A cabeça dela foi embora, o negócio foi junto. Tudo estava na cabeça dela. Então, o quanto é importante, ao trazer uma pessoa, eu preparar o ambiente também, né? Excelente. Eu li um livro uma vez, é um livro bem pequenininho, assim, bem fácil de ler. Eu recomendo a todo mundo, que se chama O Poder de Delegar. Porque eu vejo que o processo de onboarding, principalmente quando tem essa passagem de bastão de vai ser outra pessoa que vai treinar essa pessoa e não o médico, você precisa acompanhar esse treinamento de alguma forma. Então, mais uma vez, tem que pensar que durante certo período você vai precisar dedicar. Ah, não, mas eu tenho 15 minutos por dia. Mas precisa ter uma prestação de contas. Ah, o que foi passado para o Ricardo hoje? Hoje o Ricardo já sabe como fazer confirmação de consulta, ele já tem os scripts que precisa. Hoje ele já começou a fazer as boas-vindas do paciente depois que ele agenda consulta. Mas como é que isso está sendo acompanhado? Então, delegou o treinamento para alguém e já tem o processo de onboarding, o treinamento todo desenhado, criar uma rotina de acompanhamento desse treinamento. Porque senão, daqui 15 dias, que é o prazo que a secretária vai ficar e a outra pessoa depois vai ficar sozinha, você descobre que a pessoa não aprendeu nada. Não. Foi um treinamento totalmente passivo. A pessoa, mas e a prática? Não aprendeu a fazer. 10 minutos falou o que tinha que fazer, os outros 3 horas Ficou conversando. Ficou falando mal do negócio, aí foi almoçar. Da Virgínia, aí contou a de todo história de uma mundo. outra secretária que tava lá que roubou o cara, contou, virou uma salada, contou que o paciente tem um que leva amante pro consultório, e já virou aquele negócio doido lá, ele não treinou nada. Resumindo, quem não planeja, não colhe. Então precisa planejar o onboarding também, né? Aí eu faço o onboarding. Aí chega no viés do treinar, porque uma coisa, faço um bom onboarding, passo as ferramentas, só que o treinamento ele precisa ser muito contínuo, né? Para desenvolver essa pessoa. Eu vejo que a turma falha muito também nisso, né? Não cria, não tem uma rotina de, seja role play, seja apresentação de portfólio, eu gosto muito do treinamento observacional, de eu ter uma cultura que todo mês a minha secretária assiste pelo menos uma ou 2 ou 5 consultas minhas, porque ela está sempre atualizada, o jeito que eu falo, como é que eu vendo, como é que o paciente exprime, vai conseguir falar sobre a dor dele, como é que é a minha condução de raciocínio na hora de trazer para ele um tratamento. Isso faz a secretária vender demais. O médico não está entendendo que um comercial, que sabe tudo que eu faço, ele passa por um telefone quando chega o lead e ele vende para esse lead. 2, então, sabe tudo que eu faço, na hora que o paciente tenta dar uma volta, mas e se eu tirar essa consulta? Não, porque aqui é necessário por conta disso. Cara, isso é importante. Então, a turma também falha nesse treinamento contínuo. Sim, porque exige energia, exige tempo e exige que a pessoa esteja muito próxima, né? Então, definir mais uma vez, eu acho que rotina salva tudo, né? Nesse sentido. Então, passou pelo período de onboarding, como é que vai ser esse treinamento? Não, eu vou dedicar 1 hora por semana e eu vou colocar a secretária para assistir as minhas consultas. Dentro do CRM Black, todos os alunos que entram, por enquanto, eles têm a Universidade das Secretárias, que é um treinamento que acontece toda semana, toda quinta-feira, às 15 horas. Está acontecendo agora. Que é uma aula de IA para a secretária, né? Exato. Ah, mas a minha secretária não pode esse horário. Não tem problema, fica tudo gravado na plataforma. E fazer um acompanhamento de forma que... Como é que ela vai te prestar conta desse treinamento que ela está fazendo? Vai fazer um resumo no papel? Vai fazer um mapa mental? Vai fazer uma planilha? Então, dedicar esse tempo, de fato, para acompanhar a pessoa ali, porque isso faz toda a diferença. Porque todas as pessoas que trabalham no consultório, isso vale para qualquer empresa,
elas são extensões de você. Então, quanto mais a pessoa conhecer a sua cirurgia, a sua consulta, os serviços que você presta, os protocolos que você tem no consultório, mais a pessoa vai ter facilidade de vender, mais objeções ela vai conseguir quebrar e menos o paciente vai conseguir Total. contornar ali na hora de tentar, vou falar com meu marido, vou falar. Então, isso é muito importante também. Total. E isso que você trouxe nesse aspecto, então o sujeito entra lá, ou a médica vai lá e se inscreve na mentoria CRM Black. Um dos bônus que ainda a gente oferece é um treinamento toda quinta-feira às 15 horas, ao vivo, para a secretária deles, que fica gravado. Ah, minha secretária não pode assistir esse horário. Fica gravado. Mas por que às 15 horas ao vivo? Porque eu não quero te causar um problema, talvez, trabalhista, se o secretário falar que você obrigava ela a assistir uma aula às 8 da noite na sexta-feira. Então, 15 horas, uma quinta, fica gravado ou não. Só que onde que está a peça fundamental disso? Eu estou só delegando, assista um treinamento. Assistir um treinamento é uma base de conhecimento que tem um input. Alguém vai lá e fala, olha, eu vou te ensinar como que a IA, para uma recepção de consultório, a gente consegue fazer uma pré-venda na recepção. Então, está aqui uma IA para isso. Legal, ela recebeu um input, uma informação. Qual que é a chance dessa sua secretária ter realmente valido a pena aquele tempo dela? Quando ela pega esse input, você só, uma cultura de prestação de conta, e fala, agora eu quero que você... um relatório sobre isso. Porque aí ela vai precisar não só receber a informação, ela vai precisar sintetizar ela e escrever. Olha, nesse treinamento, então, eu aprendi que uma IA na recepção, ela ajuda nisso, tal. E você pode ir além. Além do input, como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Então, você já tem um processo mínimo. Assiste o treinamento, me manda um relatório de um parágrafo, que seja já com uma coisa aplicável. Ela passou de ter um conhecimento para agora ter algo que ela pode executar. Aí o pessoal, não, eles estão pagando o curso para secretária? Ou tá isso? Só o curso nosso de secretária médica lucrativa, não a universidade, o curso da secretária médica lucrativa que eu lancei em 2018, eu já tive mais de 4 mil alunos. Sim. Eu não quero falar que é verdade, porque eu não tenho essa estatística, mas eu poderia falar que uns 80% de quem assistiu não valeu de nada. Por quê? Porque eu dei um curso e falei para a secretária, assiste. Eu não falei, resume ou já cria um plano de ação. Porque a aprendizagem por si só o conhecimento que entra aqui como input, na hora da prática não serve de muito, porque se eu não fiz a pessoa raciocinar, se eu não fiz ela agora sintetizar aquilo em um plano tático. Então, não adianta só eu dar treinamento passivo, assiste uma aula. Não, irmão, assiste minha consulta aqui, vamos fazer um role play logo em seguida. Você assistiu minha consulta? Assisti agora role play, você vai ter que sintetizar o seguinte, uma vez por mês se você fizer isso, assistiu a consulta, agora eu sou paciente, vou te fazer umas perguntas. Vamos ver o que ela entendeu. Porque só assistir lá, você coloca uma planta para assistir, também ela assiste. Não tem, Exato. Não tem muito problema. Então, prestem atenção. Perfeito. Recentemente, a gente pegou um caso, assim, uma das nossas alunas e clientes, que é a aluna do CRM Black, e cliente também do GMC People. A gente contratou uma secretária, no começo estava super bem, dando tudo certo. Mas aí, ao longo do acompanhamento, a gente perguntava, e aí, tá assistindo às aulas, tá treinando? Tô. Mas ia lá, não mudava nada nos scripts, por exemplo, não trazia nenhuma sugestão, não estava conseguindo agendar os pacientes, mas não propunha nenhuma melhoria. E aí, quando a gente começou, eu sugeri para a doutora, falei, doutora, pede para ela, toda a aula que ela assistir, ela vai te dar um plano de ação, assim, um checklist, bloco de notas no próprio WhatsApp. Vou mudar tal coisa nos scripts, vou fazer isso, vou fazer isso. E aí que a gente descobriu que ela não estava fazendo. Porque começou a enrolar, começou isso. E aí trocamos. Porque não funciona também ficar insistindo, sendo que a pessoa não quer. Se desenvolver. É. E Thaís, aí existem níveis, né, dentro de uma clínica. Inclusive, num Canva bom de contratação, uma das primeiras definições que a gente tem que ter é: essa pessoa ela tem autonomia no trabalho dela? Ah, não. Então ela responde para alguém. Esse alguém é líder direto, é líder indireto. Essa pessoa ela tem que criar as táticas ou não? Ela tem que seguir protocolo. Então a gente define ali níveis de hierarquia. Quando eu estou pensando em trazer um operacional, a primeira secretária ou uma secretária de um negócio que já está rodando, ela vai ser a 10ª secretária e já tem liderança ali. Ela vai estar lá na ponta, no operacional. Mas muitas vezes eu quero trazer líder. Qual a diferença de eu fazer um bom processo seletivo para alguém que vai operar, ou seja, fazer acontecer por aquele que vai garantir que aconteça? É diferente para contratar um líder? A metodologia não. A metodologia de contratação a gente segue a mesma, mas as perguntas que a gente faz no momento da entrevista,
os testes que a gente aplica, os critérios de avaliação dessa pessoa, eles são sim diferentes. E os locais aonde a gente encontra essas pessoas também são diferentes. Vou dar um exemplo. Quando a gente contrata nível operacional, secretária, né, às vezes com salário mínimo, porque vai ser uma entrega mais operacional, mais básica, a gente encontra em grupos de emprego, a gente encontra em sites de emprego. Agora, a nível de liderança, de gestão, a gente já precisa fazer um hunting mais ativo ali no LinkedIn, pesquisar o perfil dessas pessoas, chamar essas pessoas para conversar. Então, muda um pouquinho os critérios, os quais a gente usa para avaliar a pessoa mais no final do Sim. processo seletivo. E onde nós vamos encontrar essas pessoas Tá. também costumam ser locais diferentes. A checagem de histórico também, ligar para antigos... Exato. Vamos supor, se você vai contratar uma pessoa para lidar com o financeiro da sua empresa, que é uma pessoa que vai ter acesso à conta, que vai ter acesso a números, a dados sensíveis, você precisa checar os antecedentes daquela Total. pessoa. Porque imagina só que você vai contratar uma pessoa que vai cuidar do seu financeiro, que vai ter acesso à sua conta, e em alguma empresa aquela pessoa já Sim. saiu porque ela roubou. Tem 7 processos de estelionato. Não tem como. Você tá de brincadeira. Papel de liderança, então, contratação é interessante, mas do outro lado tem um líder, tem uma médica, tem um médico, tem um casal, é muito comum, né? Casal empreender junto, um é Sim. médico, outro não, ou ambos são médicos, geralmente médico casa com médico. Tá Sim. mudando esse panorama, mas É. até uns 10 anos, você pega os que se formaram aos 10 anos, era médico, era um negócio ali. Tem um papel de liderança. Por exemplo, traz para mim algum aspecto dentro de todos os nossos mentorados, já passaram mais de 900 médicos na mentoria, em menos de um ano e meio, são 14 mil clientes médicos, né? Um aspecto que você consegue entender que, olha, Vitor, geralmente, e aí a gente está fazendo, sim, uma generalização, geralmente eu consigo notar que os médicos, para com o time, eles têm esse aspecto de liderança, seja bom ou ruim. Você tem algum para falar? E traz também algum aspecto, já que eu estou falando aqui nesse podcast, e muita gente gosta de entender um pouco mais do Vitor também, que vê como referência para algumas coisas, outras não. Que aspecto de liderança vem em mim, como líder, ou positivo ou negativo, seja, fazer a máquina rodar, né, no dia a dia. Perfeito. Nos médicos, desde que eu comecei a trabalhar na empresa, que eu comecei a ter contato com eles, porque lá atrás, quando eu tinha 18 anos, eu trabalhei muito tempo com uma Você médica. foi secretário, não foi? Fui secretária. Olha só Foi que meu massa. segundo emprego, É mesmo? foi com uma secretária, inclusive uma médica muito querida lá da minha cidade, no interior de Minas. Nós temos amizade até hoje. É mesmo? Sim, é uma pessoa muito querida, aprendi muito com ela. Mas o que eu observo? Um perfil muito assistencialista. Eu acho que eles trazem isso da medicina, porque o médico, às vezes, tem até algumas crenças de não valorização, de não querer monetizar bem o trabalho, porque pensa que o médico ele tem que cuidar, ele tem que ajudar. E, às vezes, o médico leva isso também para o seu perfil de liderança. Então, não quero falar com a pessoa, não quero cobrar, não quero ser desagradável, eu tenho que ajudar. Então, eu acho que isso é um aspecto que não é muito positivo, achar que ele está ali como um assistencialista demais, tanto para os pacientes quanto para o time ali, para a secretária, enfim. E a dificuldade de delegar. Achar que é o super-herói, a super-heroína. E eu dou conta de atender, eu dou conta de responder o WhatsApp, eu dou conta de atender ligação, eu dou conta... E, às vezes, ficar atolado, sobrecarregado, não conseguir atender bem o paciente, porque enquanto tá ali com o paciente no consultório, o telefone tá apitando no Instagram porque tem lead chegando, e aí ele tenta ser um polvo ali com vários braços, mas acaba deixando todos os pratos caírem. Então, em resumo, um perfil assistencialista demais e um perfil com dificuldade de delegar. Perfeito. Acho que o delegar é o que eu vejo muito. O pessoal não... Parece que dá uma síncope para delegar qualquer coisa. Isso que é um parto, né? Para fazer qualquer delegação. O que você pode ver, característica em mim de liderança, que você que está ouvindo aí, que já ouviu tantos episódios comigo, que você pode trazer que, olha, isso aqui pode ajudar você no dia a dia a observar o Vitor, já que você está há um tempo com a gente. Perfeito.
Como eu citei lá no comecinho da nossa conversa aqui, eu acho que é sempre muito fácil para mim saber o que você espera, porque você fala. Então, a gente senta, olha, o resultado tá isso. Na sua função de gestora de projetos, eu espero de resultado de você isso, isso, isso e isso. Então, eu saio dali com clareza total do que eu tenho que entregar. Vamos supor, você me pede para entregar resultado financeiro. Ah, não, você vai garantir com os líderes que eu vou trazer X de faturamento. Então, eu já sei que todas as minhas atividades a partir dali, o que vai ser prioridade para mim? O que vai gerar receita para a empresa. Porque eu sei quanto é que eu tenho que gerar. Então, normalmente, as nossas conversas, as nossas reuniões, elas são muito objetivas, rápidas, porque você me traz com muita clareza o que você espera, que é um pouco do que a gente falou no começo também do contrato de expectativas. Então, eu falaria para os médicos, né, para quem está nos ouvindo, não ter medo de falar claramente para as pessoas que trabalham com vocês o que vocês esperam delas. Por quê? As boas parcerias de trabalho, quando você traz essa clareza, elas só vão crescer. Tanto que de dezembro de 2023 até aqui, eu vejo que eu só cresci na empresa, porque eu tive essa clareza. Agora, quando a gente não traz isso, ou então, nossa, eu tenho medo, como é que a outra pessoa... As más relações é que vão acabar com essa clareza de expectativa. As boas, elas só tendem a crescer. Então, eu acho que essa clareza no que é esperado é muito importante, é um aspecto muito positivo. Maravilha. Dentro disso que você trouxe, se eu puder contribuir algo, a gente estuda muito, né? Principalmente essa parte de gestão, é uma coisa que eu gosto de entender cada vez mais. Não era assim. Então, antes eu era muito sales, lead growth, né? Vende. Hoje eu vejo que cada vez mais para eu ir para outros caminhos, quantos CNPJs abertos, eu preciso estar nesse mundo, aí passa a ensinar, aí passa a viver na prática. Acaba que cada vez mais você mergulha, é um poço sem fim, né? E mergulhando nesse poço sem fim, tem um grande ensaio do Peter Drucker sobre gestão, que é um dos pais, né, da gestão moderna, que ele traz que todo líder deveria entender uma coisa. Que existem dois tipos de comunicação para um líder. Existem os líderes que são escritos e os outros líderes que são mais verbais. Como assim? Tem gente que vai precisar receber um projeto detalhado, tudo escrito, para ele entender como é que está funcionando o negócio dele, tomar decisões, fazer acontecer. Tem gente que ele vai precisar, igual o Vitor, ele tem que começar, a conversa tem que começar sempre do fim. Se alguém chegar para falar comigo, começar a trazer contexto, uma história, e começar a mostrar coisa, para depois no final falar o que quer, eu já me desconectei da conversa. Cara, o que você quer? Vai lá no fim. Vai direto ao ponto. Começa pelo fim. E principalmente, muito verbal, né? Preciso escutar. Quando você é líder de algo, o teu time deveria servir você, porque você é tomador de decisão ali, o teu tempo tem que ser valorizado. Aí o que acontece? Você traz alguém que essa pessoa ela tem um estilo de comunicação muito mais moroso. É uma pessoa que ela fala calma, ela entra em muito detalhe na conversa, ela quer protocolar tudo, ela faz... E aí você vai ficar um ano falando assim, não tá dando muito certo esse negócio. Essa pessoa, ela não sei o que tá dando de errado, você vai ficar culpando ela. Sendo que o grande papel de um líder é se entenda primeiro. Poxa, eu, Vitor, sou um estilo mais verbal. Eu gosto muito de ação, coisa rápida, ir lá pro fim. Legal. Então eu vou pegar o meu time e vou treinar eles, ou vou pedir, é o que eu faço com o Rafael. Eu não sei se acho que ele não abre isso com vocês, mas todo momento eu tô falando com ele. Por exemplo, chega o Pedro novo, chega a Ana, e começa a ser do outro estilo, eu já chego pro líder dele e falo, ó, fala pra ele já chegar pra mim, já mandar na lata, não ficar... Fala pra ele trazer um outro imagem pra mim, não ficar mandando textão aqui, que eu não vou ler esse negócio. Você, como líder, precisa se entender e colocar isso top-down. Falar, ó, para a comunicação aqui fluir, porque na cadeia de comando eu preciso receber essa informação redonda. É desse jeito. Aí não, o pessoal ele tem um estilo de comunicação, a secretária dele outro, e eles ficam batendo. Ao invés dele falar, chegar e moldar ela. Falou, eu entendo que você comunica assim, mas vamos criar um fluxo aqui comigo? Você vai mandar um áudio para mim no WhatsApp e não pode passar de 20 segundos todo dia. Só falando os resultados, enquanto o outro vai pedir um relatório. Eu preciso de imagem. Outro vai... Entendo como que você quer receber a informação, comunique isso com a pessoa, alinhe com ela e crie a ferramenta, o local, é o WhatsApp, não é? Perfeito. Sem texto, sem áudio.
Mas não, o pessoal vai assim, vai fazendo do jeito dele, ele comunica de um jeito, outro de outro, vai virando aquele embolo, um não tá entendendo o outro, como diz, o pau vai torando, e assim vai. E eu não Mais gosto uma muito. vez, a cultura, ela não é de baixo para cima, ela é de cima para baixo. Então, o Vitor já tem esse nível de autoconhecimento, que já sabe. Se uma pessoa chegar para falar com ele, a gente até lá na empresa, a gente tem todo reporte, ele tem dados. Eu não vou chegar para você e falar assim, Vitor, eu acho que a gente deveria colocar 100 mil nesse projeto. O que você vai me perguntar? É. Com base em que você tá falando isso? Tá bom, pode ter É, o meu, só você Pega lá seu dinheiro. se você me mostrar alguma coisa, não vou pôr, não. Sim, então, se conhecendo, sabendo disso, você imprime nos seus líderes e os seus líderes têm a responsabilidade de imprimir no restante do time essa cultura de objetividade, de dados, de conversas mais concretas e menos, né, sentimentais ou subjetivas. Então, é importante para os médicos, né, se conhecerem nesse lugar. Então, como é que eu sou? Como é que funciona para mim? É um estilo de comunicação mais direto? Ou então, não. Eu sou um médico, eu sou um líder que eu preciso saber todos os detalhes, todo o contexto, toda a história para... Tudo bem, tem pessoas que funcionam Sim, melhor assim muita gente também. funciona assim. Então, é importante eles se conhecerem, eles saberem como eles funcionam para conseguir imprimir essa cultura no time, porque o contrário não funciona. Vai para esse lugar de embate que você citou, por exemplo. Não, exato. E tem uma coisa que eu levo comigo, né? Eu acho que todo empresário deveria levar com ele. Existe o rabo, existe o cachorro. Eu nunca vi rabo abanando cachorro. Nunca vi um rabo parado e o cachorro igual doido pra todo lado. Eu já vi cachorro parado e rabo fazendo assim. E se entenda o jeito que você quer receber a informação e faça as pessoas trazerem a informação desse jeito. Porque se você tiver que se adaptar cada vez mais, aí chega uma hora que você tem 10 pessoas, você tá se adaptando uma para uma, não. Cria uma cultura ali com eles. Tem esse autoentendimento. Thaís, muito bom esse bate-papo. Vocês que estão ouvindo aqui, você que é médico, Vitor, eu tô precisando contratar uma secretária, tô só contratando o famoso que eu já até falei aqui, né? Que o Rafael traz muito, famoso QI, que é quem indica. Então, qual é o teu médico de contratação? Quem indica? Minha cunhada me indicou, tô contratando. Aí, ou seja, tem metodologia nenhuma, você tá trazendo peixe, quer que ele sobe em árvores, você tá trazendo macaco, quer que ele nada, atravessa o oceano, aí não vai rolar, o negócio não vai dar certo. Existe metodologia para tudo, para isso o GMC People, que é a nossa empresa que traz processo seletivo, profissionalismo, recrutamento e principalmente responsabilidade. Não deu certo, o que eu falo? Contrate com metodologia, mas não quer dizer que vai dar sempre certo, porque a página 2 significa o campo de batalha. Tem gente que chega no campo de batalha e performa diferente do que aquilo que a gente esperava. A responsabilidade é chegar e falar, tá tudo bem, vamos repor essa vaga, não tem problema. Se você está se sentindo sobrecarregado, está com muito trabalho, não tem metodologia para contratar, a GMC People te ajuda, tem um QR Code aqui na tela, que o Pedrão vai jogar aqui agora na tela para a gente, que você pode clicar, ou você vai no meu Instagram, escreve a palavra People, que aí você vai marcar uma conversa sem compromisso nenhum com a gente, para eu trazer uma secretária de qualidade para o seu negócio. Thaís, eu já encerro esse episódio aqui, você que é médico, você que está aqui ouvindo esse Médico Celebridade Cast, meu muito obrigado pelo seu tempo, eu já vou encerrar o episódio, só que eu encerro com eles, mas você que, na verdade, oficialmente encerra, você vai dar um recado final para esse médico, essa médica, esse postulante a médico futuro que está ouvindo aqui, um recado final, aquilo que você quiser falar, eu não sei o que você vai falar, mas vai aparecer para todo médico do Brasil agora, vai aparecer para eles. Bacana. Se você quer ir mais rápido, você pode ir sozinho, mas se você quiser ir mais longe, você precisa estar muito bem acompanhado. Então, invista tempo em fazer boas contratações, em fazer bons treinamentos, porque bons resultados se faz com bons processos e boas pessoas.